Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal para mais um estudo na noite de hoje do nosso livro Pensamento e Vida, que estamos quase terminando, e ele faz parte, dos nossos gaps que curam. Por quê? Porque o estudo também são gotas de conhecimento. Então, lembre-se que tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Bom, para vocês que estão chegando agora, bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso vídeo está indo ao ar no dia 2 de agosto de 2026, exatamente às 20 horas. Não estamos ao vivo, porque neste dia é aniversário da minha mãe, e por isso estarei neste momento, em vez de estar aqui com vocês, obviamente que estarei degustando um bolo de aniversário muito gostoso. Mas eu agradeço por vocês estarem comigo, e obviamente que eu não poderia deixar de estar aqui com vocês. Não, mesmo que não seja ao vivo, mas estamos aqui num vídeo gravado que também ele é atemporal. Por isso, meu bom dia, boa tarde a todos vocês. A todos aqueles que estão chegando, deixe no seu comentário ali o seu bom dia, boa tarde, boa noite, que com certeza eu respondo para vocês. E aqueles que vão ver posteriormente também da mesma forma. E já aproveitando, não esqueça de curtir o vídeo, de comentar, de fazer a sua parte, porque eu faço a minha aqui com vocês toda semana. Bom, pessoal, vamos lá? Começando, sem mais delongas, eu espero que todos que estejam ao vivo, que sempre me acompanham às 20 horas, eu agradeço por estarem novamente comigo e desejo uma excelente semana a todos vocês. Quem está aqui comigo no domingo e quem virá pela semana, também desejo uma excelente semana. E o nosso anjo que está ancorando, nosso arcanjo que está ancorando a nossa live e ancorando a nossa semana é Arcanjo Ariel, trazendo o quê? O abrir das asas. Olha o que Ariel fala para a gente. Abra suas asas. Não se detenha agora. O momento é perfeito e você está pronto para voar muito alto. Voe alto, vibre na luz, abra suas asas, faça o seu melhor. Exatamente por quê? Porque nós estamos numa semana onde nós precisamos enraizar as nossas energias. A gente precisa voar, mas eu preciso enraizar. E quando eu falo de raízes aqui, eu estou falando não só de oportunidades, de estar firmes nos meus objetivos. Eu posso querer voar, abrir as asas, e eu devo, que é a orientação que está vindo aqui dos nossos anjos e arcanjos, mas eu preciso ter bases sólidas. E que bases são essas que nos dizem? Fala assim: uma planta sem raízes fortes não resiste à tempestade, vai ser superficial, rasa, vai tombar. Assim somos nós, precisamos estar enraizados, cuidados com amor e vigilância constante. O momento é de nutrir suas raízes espirituais através de uma conexão profunda com o que conduz a sua alma. Então, tenha a sua vibração enraizada, o seu conhecimento, a sua base, para que não seja superficial, e pegue os seus voos e alce grandes voos, voe alto, vibre forte, vibre na luz e coloque em prática tudo aquilo que é de bom, justo e necessário para essa semana. Bom, pessoal, para quem não sabe, nós estamos hoje começando o nosso capítulo 28, e dentro do aprendizado de Emmanuel e Chico, naquela sintonia toda, ele está falando de enfermidades. E quando a gente fala das enfermidades e de tudo que a gente está trazendo aqui, a gente precisa entender que tudo está interligado. Por que eu falo de anjos, dos arcanjos, eu trago tarô, eu trago estudo? Porque faz tudo parte dessa ligação, desse entendimento. Hoje nós vamos falar exatamente desse tema do capítulo, mas a gente tem que lembrar que a vida, se a gente começar a reparar bem na nossa vida, em tudo que está em volta, ela nos conduz a determinados momentos. Momentos de abrir as asas, momentos de nos firmarem no chão, porque a tempestade está chegando, momentos de colocar um pouco mais de fogo, de energia naquilo, mas com parcimônia.
E isso nós estamos vivendo nessa semana. Nós iniciamos uma lua cheia em Aquário. O que é Aquário? É expansão, é o futuro, é a tecnologia, é novas ideias, é o compartilhar. Olha a era de Aquário aí, o compartilhar, o dividir, a coletividade, mas a coletividade da luz. Não é coletividade no sentido da pessoa ficar lá dormindo em berço esplêndido, deitado numa rede e painho, dando lá a migalhinha, lá o pão e o circo. Não, é a coletividade onde todos, um dando as mãos para os outros, conseguimos a paz, a união, tudo mais que é de bom, justo e necessário. Porém, o que diz a lua cheia? A lua cheia nos fala daquele momento de transbordar. Então, está transbordando, começou a lua cheia transbordando nessa energia aquariana de ver as coisas para o futuro, de levantar voos aqui, abrir as suas asas, de fazer tudo isso. Então, ela abre com essa energia lunar de novas oportunidades e futuro. E, porém, hoje nós estamos na energia de peixes. Peixes vai falar muito das águas, desse transbordo. Então, imagina, né? Água transbordando emoções, fica calmo, relaxa. Cuidado para a gente não falar coisas que não devemos, porque da mesma maneira que a gente está falando das águas que podem gerar a parte toda, não só do emocional, e quando a gente fala de emoções, a gente também está falando dessa parte toda sentimental, porque as emoções mesma são lá de Câncer, e também ligado à parte família. Peixe está ligado ao sentimento, à emoção, à parceria, a outra forma do emocional. Então, imagina essas águas transbordando, né? Então, um pingo é letra. E se a gente não conseguir tomar cuidado com isso, que nós estamos dentro dessa lua em peixes no sábado e no domingo, o que vai acontecer? Segunda-feira vem Áries, nessa mesma lua, tocando fogo no parquinho. Então, vai com calma, cuidado com as explosões, com os transbordos de tudo isso. Porque o que acontece? Da mesma maneira que a lua cheia fala, está posto, está concluído, resolveu, está tudo certo, finalizou, e cada influenciação de cada um dos signos faz com que o nosso caminhar possa estar influenciado por alguma coisa, ele vai lá nos convidar no meio da semana a diminuir a míngua. E vai minguar aonde? Em Touro, no material. Mas isso é assunto para outro dia, para outra semana. Então, fique pensando no seguinte: vai entrar a lua minguante, mas faça a sua parte de finalizações, porque nós vamos falar no outro final de semana a respeito mais do eclipse para o dia 12, para a gente se preparar. Então, se você estiver sentindo algumas coisas, já são efeitos não só das lunações, mas desse eclipse que vai se aproximar numa lua nova. Isso a gente fala lá na frente, ok? Bom, pessoal, dito isso, nós temos bastante coisas aqui de alertas para esta semana, aqui nas nossas cartinhas de tarô, e são alertas bem significativos mesmo. Então, respire fundo, vibre alto, vibre no merecimento, e vamos pedir orientação para iniciar o nosso estudo na noite de hoje. Vamos pedindo a ligação mais uma vez aos nossos mentores, anjos guardiões e protetores, para que possamos dar início aos nossos trabalhos. Vamos começando o nosso estudo da noite de hoje sobre a enfermidade trazida por Chico e Emmanuel. Que assim seja, assim é, graças a Deus. Vamos lá, pessoal. Eles já começam aqui logo de cara. Acho que eu deixando assim o microfone. Eles já começam logo de cara falando assim: ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. É a mente. Mas, Márcia, como assim é a mente que faz a gente ficar doente? É a mente. Até no resfriado, sim, quando a gente fala assim, baixou a imunidade,
Sim, o que é o nosso sistema imune perante a espiritualidade? São as nossas defesas, defesas do organismo, de nós mesmos. As nossas águas internas não estão muito boas, aí cai a imunidade, os nossos campos de defesa. E normalmente um resfriado ele vem de que forma? Com as águas que estão em desequilíbrio e afeta o quê? A parte respiratória, pulmão. O que é pulmão? Pulmão é vida, pulmão é alegria, deveria, né? Mas quando ele fica doente é a tristeza. Então, a gripe é o corpo chorando, chorando por algum motivo, por alguma tristeza, e que a gente nem percebe. Ah, Márcia, mas olha, eu entrei no metrô lotado de gente gripada, eu fui aqui, eu fui ali. Tudo bem, pessoal, pode dar desculpa que vocês quiserem. E a gente não vai discutir e tá tudo certo. É a forma que eu trago para vocês de entendimento e esclarecimento. E também, que nem eu falo, eu não sou a rainha da verdade, eu só trago aquilo que eu estudo e que eu busco conhecimento. E quando vier um conhecimento novo, trarei esse conhecimento novo também para vocês e falarei: olha, aquilo que eu dizia no passado, hoje já tem uma explicação científica, espiritual, seja o que for, para que a gente entenda melhor aquela situação. Então, tudo está dizendo aqui, começa na mente. A nossa prosperidade, a nossa escassez, a nossa saúde, a nossa enfermidade. Tudo começa na mente. Ele diz o seguinte: há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. Ou seja, existem enfermidades que as pessoas falam assim, ah, é genético, é de nascença, tudo. Tem também essa questão da herança genética dos nossos pais. Ok, não vamos tirar isso, mas existem sim a mão do pai ali quando precisa colocar algo na vida das pessoas. E olha como a sabedoria, né? Lendo esse livro aqui, esse capítulo, eu lembrei de uma situação que aconteceu. Uma vez eu estava na casa de uns amigos no interior e chegou uma família e o filho da senhora ali, ele estava acho que com 13, 14 anos, ele tinha paralisia cerebral. E aí, obviamente, né, eu já vi paralisias cerebrais, e o caso dele era severa, severa mesmo, cadeira de roda, um monte de situação ali, a imagem era bem complicadinha, né? E ela falou assim, ele ficou assim, ele não nasceu assim. Eu falei, mas como assim? Ela falou, ele nasceu perfeito, tudo certinho, bonitinho. Acho que não sei se foi questão de 1 ou 3 meses, eu não me recordo, faz muitos anos isso. Ele teve algum tipo de doença, olha lá, uma doença, uma enfermidade que gerou essa paralisia cerebral nele. E eu lembro Por que eu conto essa história? Porque eu lembro que a mãe falou assim: se durante a gestação eu se soubesse que teria essa situação, né? Ele falou, olha como Deus é perfeito. Ela falou, se durante a gestação eu soubesse disso antes, talvez eu tivesse tomado uma outra atitude. E ele nem teria nascido. Olha como que é a mente da pessoa. Então, Deus é cirúrgico e perfeito. Sabe o que faz. Então, tem situações que vão nos acompanhar do momento que a gente nasce até o berço. E na maioria das vezes, quando é um ser que ele é totalmente dependente dos familiares, eu falo que a prova maior é para a família, é para aqueles que estão em volta. Aquele espírito que está ali, ele às vezes é até desligado mentalmente das situações, porque senão vira uma questão de tortura mental realmente. Então é uma outra situação, mas com toda certeza existe programações. E lembre-se que o bem feito, ele elimina qualquer mal praticado feito. Ele atenua. Então, dá para a gente diminuir situações de enfermidades que a gente possa ter? Com toda certeza. E aí ele continua dizendo assim: as inibições congeniais, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias,
como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha de socorro ao doente. Ou seja, tem situações que elas são imprescindíveis. As doenças autoimunes, porque é o próprio corpo agredindo, o sistema imunológico agredindo o nosso corpo, querendo nos defender não sei do quê. Ou seja, é o chicotinho que está lá mental, fazendo com que a gente acione os sistemas de defesa e fazendo com todas as situações. Então, tem toda a parte de tratamento para isso. Só que o maior tratamento está onde? Na transformação mental. Em tudo. Vai fazer uma meditação, vai fazer um caminhar no sol, complementa o seu tratamento com várias coisas. Onde o médico vai chegar, de repente, uma hora e falar assim, nossa, está melhorando, vamos diminuir a medicação, vamos diminuir e deixar, às vezes, numa dose de controle. Então, é possível reverter. Só não reverte se a pessoa continuar numa frequência baixa, que ele vai falar já já aqui. Então, ele fala que tudo isso está dentro dessa tabela. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo. Quem é o veículo? O nosso corpo físico, de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que compõem. Tem coisas que nós estamos resgatando do passado. Tem coisas que são simples. Não precisa ter uma doença degenerativa, uma situação. Às vezes, qualquer coisa que vai colocar um limite, um freio. Às vezes, a pessoa, numa outra encarnação, ela abusou demais da beleza física e por essa beleza usava de uma maneira equivocada para ludibriar, fazer. A palavra, às vezes a pessoa usava a palavra de uma maneira errônea, hoje como ela vem? Ela vem às vezes tímida, ela vem retraída, ela não consegue falar, não precisa vir sem o dom da voz. Aquela que usava a beleza não vai ter tanta atenção que vai chamar. Às vezes tem pessoas que vêm com um magnetismo extremamente forte, que aí fala assim, nossa, devia usar para isso. Mas às vezes aquilo passa a ser um problema para a pessoa. Então, começa a se observar, porque não necessariamente é uma doença degenerativa física, ela pode vir de várias formas. Uma obesidade, uma magreza, tudo isso são limitações necessárias para cada um de nós fazermos o nosso melhor. E ele diz o seguinte, seguindo, toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem da máquina sensível. E toda a aflição amimalhada é como ferrugem destruidora prejudicando-lhe o funcionamento. Olha como é as nossas emoções, pessoal. A emoção, ela pode nos trazer saúde, como ela pode nos trazer enfermidades. Como ela traz saúde? Quem tiver curiosidade, o livro da Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida, ela conta de uma situação que aconteceu com ela, com câncer de mama, e a forma que ela usou, que ela se tratou, para reverter em 3 ou 6 meses, eu não me lembro exatamente, mas uma das medicações que ela usou foi a alegria. Ela só via filmes alegres, de comédia, nem filmes românticos, que é aquela coisa de choradeira, nada. Comédia, leituras também. Se mudou de uma cidade grande para uma cidade onde ela poderia ver a beleza toda da natureza, colorida, etc. Está no livro dela e é um livro fantástico para quem quiser. Tem várias dicas de afirmações de pensamento. Então, é possível, é uma das formas. Mas, por outro lado, como ele fala, o nosso emocional aqui pode ser uma martelada na engrenagem. Se eu entrar na frequência e sintonia do hard, ó céus, ó vida, ó azar, cada vez mais eu alimento. Por que as células cancerígenas, elas às vezes se multiplicam e às vezes elas retroagem? Não só por todo o processo de tratamento que é feito, que é necessário, mas da forma como a pessoa
abraça aquele momento que ela está vivendo a doença. Tem gente que acha que é uma sentença de morte e já se coloca num quarto escuro, num lugar ruim e vai se deprimindo. Tem gente que se revolta e começa, por que comigo? Que isso, que aquilo, aquilo outro. E tem gente que fala assim, ok, você está aí para me chamar a atenção, nós vamos reverter essa situação e você vai se curar e eu vou me curar. E leva a vida para um outro naipe. Não é fácil nenhum tratamento oncológico, porque é necessário grandes mudanças, mas existem a forma como aquilo vai ser feito. Até o tratamento de uma unha encravada, ela pode ser boa ou ruim, depende de como você age com aquela situação. Tá entendendo? Tá gostando? Se tá gostando, deixa seu like, não esquece de deixar o like, ajuda demais o canal. Como hoje nós estamos no nosso vídeo gravado, coloca no comentário. Márcia, eu tô com essa dúvida, entendi, não entendi, e conforme der, eu já vou respondendo para vocês também. Então, coloque ali, deixe suas dúvidas também e façam as suas reflexões. Ou simplesmente deixe um comentário. Olha, isso fez sentido para mim? Não, isso não fez sentido, que com toda certeza ajuda demais a gente, ok? E continuando, pausa para hidratação. Hidrate-se você também, que isso é muito bom. Ele fala assim: sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Eles sabem, mas nós estamos falando de uma indústria que precisa de clientes ou de doentes, enfim, não importa, mas eles sabem. E hoje alguns médicos já falam assim: vai caminhar, vai tomar sol, toma essa medicação aqui, mas toma sol, vai dar uma voltinha também, veja boas coisas, boa alimentação, as coisas estão mudando. E eles dizem o seguinte aqui: estabelecendo conflito espiritual, quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas secreções e o estômago, entrando em espasmos, nega-se à produção de ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas e se expressam na chamada colite mucosa. Atingindo esse fenômeno primário, que muitas vezes abre a porta a temíveis calamidades orgânicas, os desajustamentos gastrointestinais repetidos acabam arruinando os processos de nutrição que interessam ao estímulo nervoso, determinando variados sintomas, desde a mais leve irritação da membrana gástrica até a loucura de abordagem complexa. Mas, Márcia, como assim uma dor de barriga vai me fazer tudo isso? O problema não é a dor de barriga, o problema é a desidratação. Então, o que acontece, pessoal? Os nossos pensamentos, juntamente com a má alimentação, com um monte de coisa, gera uma química dentro do nosso corpo que, que faz estrago. E que nem eu sempre falo, né? Quando a pessoa fala que tem uma gastrite nervosa, o que é a gastrite nervosa? Nada mais do que pensamentos ruminativos e o cérebro chega uma hora que ele fala assim, chega, eu não sou o órgão da digestão, vai lá para baixo. Aí, puf, explode no nosso estômago e o médico fala assim, olha, é estresse. Só que não adianta só tomar medicação para aliviar os efeitos. Eu tenho que resolver o problema na causa. Qual que é a causa? O que está gerando esse estresse? Está gerando essa gastrite nervosa? Tem alimentação. A fritura, as coisas que eu como também que não são boas. Então, muda a alimentação. Que mais? Tal situação, no trabalho, na família, um monte de coisa, age de uma maneira diferente. Por quê? Porque se eu continuar num processo autodestrutivo, inconsciente, vai chegar uma hora que a casa vai cair para o meu lado. E isso é complicado. E se a gente não vê essas situações, a gente gera muitas enfermidades. Por exemplo, falta de água vai dar desidratação. Diarreia dá desidratação. Dor de cabeça, desidratação.
E além do que, a falta de água, ela dá confusão mental, como chama ali aquela infecção urinária da confusão mental, vermes da confusão mental. Aí fala, a pessoa está com uma questão de demência, está vendo espírito, está desencarnando, está indo mais para o lado de lá de cá. Não, é falta de água. É falta de água, pessoal. Então, precisa prestar atenção e cuidar melhor, principalmente da questão da água. E por que ele fala da loucura? É exatamente, faltando água, dá aquela atrapalhada no nosso pensamento, e aí acho que a pessoa está ficando piradinha das ideias, e é falta de água. O pensamento sombrio adoece o corpo, são, e agrava os males do corpo enfermo. Eu repetindo aqui, o nosso pensamento vai ajudar a melhorar ou a complicar a doença. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisionam ao vício, é imperioso evitar os desregramentos da alma que lhe impõem desequilíbrios alvitares, quais sejam aqueles auridos nas decepções e nos dissabores que adotamos por flagelo constante no campo íntimo. Ou seja, tanto no físico como no espiritual, a parte do pensamento nos causa questões que vão tirar a nossa saúde. E quando ele fala de vícios, são vários. Até a pessoa que tem excesso de atividade física, ela pode estar numa situação de vício. A pessoa, não é só aquele lá dorme demais, tá no ócio o tempo inteiro. Não é o vício da preguiça. Às vezes está com um desequilíbrio no corpo e de energias, e às vezes é glandular. Então, a enfermidade precisa ser pesquisada e entender se ela é física ou se ela é espiritual. Se é física, trata. Se ela é espiritual, trata. Se é os dois, trata as duas coisas, para poder fazer o negócio funcionar. Senão, a gente vai cada vez mais desequilibrando, e vive, às vezes, à base de medicações que vão remediar aquela situação. E se você ler a bula, você vai ficar chocado, porque vai ter efeito colateral que lá na frente o médico vai falar: então, você tomou muitos anos essa medicação, agora eu tenho que te dar uma outra medicação por causa dos efeitos colaterais daquele outro lá. Mas aquele você não para, não. E eu não vou entrar no mérito da questão, porque eles falam para não parar. Na verdade, deveria, mas enfim. Aí o que acontece? A gente tem que cultivar bons hábitos de várias maneiras. Boas leituras, boas músicas, boa alimentação, boa noite de sono e um monte de outras coisas mais. Ó, o que ele fala logo em seguida aqui, ó? Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência, é intoxicá-la. Ou seja, vai afetar o coração, diabetes, vai ter um monte de coisa, porque eu estou falando de desgostos, de irritação, de mágoa. Por conta própria, e a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros das nossas vidas profundas e arrasando, consequentemente, o sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens, com as vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades pela vida eterna. E aí ele conclui dizendo assim, ó: guardemos assim a compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço da nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do autoextermínio indireto. E por que isso? Porque quando a gente não cuida do físico, do mental,
do emocional, e nós temos vícios, desregramentos, um monte de coisa que faz mal ao veículo físico, ao veículo carnal, não deixa de ser um autoextermínio indireto. O que é o autoextermínio indireto? É quando a pessoa, por exemplo, é fumante. De uma certa maneira, ela vai abreviar a vida dela e vai gerar algum tipo de doença, situação que vai diminuir aquele tempo de vida. Então, é indireto em função disso. Diferente daquele que vai lá e fala tchau, bens, acabou, tchau, pessoal, e aí um abraço e acorda do lado de lá. Então, ambos os lados são errados. Então, o que acontece? Nós precisamos cuidar de nós para que as enfermidades não cheguem, ou aquelas que estão pré-programadas para chegarem, porque quando nós estamos preparando a nossa encarnação, nós passamos também por contatos com aqueles que serão os nossos pais, com a espiritualidade que fala assim, olha, para que você não cometa as mesmas falhas, ou tenha a mesma queda de encarnações anteriores, ou seja ela qual for, nós vamos te limitar com determinadas coisas. Por exemplo, a pessoa numa determinada encarnação usa muito mal a palavra dela. Não necessariamente ela vem muda. Ela pode vir tímida. Ah, eu não consigo falar em público. Entende como funciona? É um freio, é um limite. A pessoa usou muito da sensualidade para conseguir benefícios, um monte de coisa. Então, era uma pessoa muito bonita, um monte de coisa. Ela vem diferente, vem não tão atraente nessa vida. Entende como funciona? Então, são coisas muito sutis que a gente precisa olhar com outros olhos e entender a providência divina. Porque é muito melhor, às vezes, isso do que realmente passar por uma enfermidade, aquela que realmente nos torna totalmente dependentes de outras pessoas. Então, pessoal, dito isso, eu digo para vocês, olhem, eu vou olhar para a minha vida, vocês vão olhar para a de vocês, para que a gente cuide melhor desse nosso corpinho que nos foi emprestado. E cuide também com outros. Pode ser que a nossa geração não tenha sido orientada a isso. E a geração de hoje, as que já estão lá na faixa de uns 30 anos, mais ou menos, foi exatamente orientada a fazer demais, exercício demais, um monte de coisa. Então, os dois extremos não estão bons. Precisa do equilíbrio. Em tudo. Tudo na vida é equilíbrio. Para que a gente realmente consiga fazer o nosso plano encarnatório da melhor forma possível. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, curta, comenta, compartilha. Hoje eu estou comendo um belo de um bolo bem gostoso nesse horário aqui, e vocês estão aqui se deliciando com o nosso estudo de hoje do livro Pensamento e Vida. Mais alguns, só faltam 2 que a gente vai terminar esses capítulos, e depois disso eu vou trazer para vocês outras coisas, outros aprendizados em outro formato, para ficar um pouco melhor e mais dinâmico, tá bom? Bom, pessoal, uma aguinha antes de continuar. E vamos lá, o que diz a nossa orientação da semana? Nós temos uma orientação bem complicada. Quando eu falo complicada, na verdade, é que a gente precisa entender que não é uma previsão, ninguém está fazendo previsão, nós estamos dando orientações aqui. E o que eu abro para vocês, serve para mim, serve para vocês, e a gente tem que ver. A semana não está ruim. O que eu não gostei muito, mas serve para todos nós como alerta, é o conselho que veio do tarô. Vamos lá, pessoal. Falamos que estamos numa semana de lua cheia, onde nós precisamos também ter um pouco de paciência, de parcimônia, de entendimento para que não transbordem energias, etc. e tal. E olha a carta que vem abrindo a temperança. A temperança está falando assim, sossega, põe em ordem os teus pensamentos, porque você está numa fase de grandes estudos aqui. O valete de espadas, ele está trazendo o aprendizado, conhecimento. Então, não vá com tanta sede ao pote. Estude, aprenda, faça a sua parte,
Organize os pensamentos, porque está no momento realmente de aprendizado com paciência e de dividir para multiplicar. Quando a gente fala aqui do 3 de... Oh, meu Deus, derrubei. Quando a gente fala aqui do 3 de ouros, a gente está falando de dividir os trabalhos, as tarefas, a parte material. Então, tenha paciência, coloque em prática aquilo que você está pensando, estude, veja as melhores oportunidades e passe adiante aquilo. Por quê? Durante a semana, a gente está falando aqui do comecinho da semana, né? Vamos dizer, domingo, segunda, terça, lá para quarta-feira, um imperador chega dizendo assim: olha, está na hora de colocar ordem na casa. E nada diferente da gente estar numa lua minguante na quarta-feira, em touro. Touro está falando da materialidade, touro está falando assim da parte toda que é o bom vivant, tudo, daquela parte do conforto. Só que o imperador está dizendo assim: tá, tudo bem, mas você precisa diminuir um pouco o seu ritmo, porque senão você vai fazer besteira. Então, organize, deixe tudo realmente de uma maneira onde as boas parcerias, as alegrias, os encontros, as emoções, toda essa parte vai fazer sentido, onde nós temos lá quase no final da semana a sabedoria da força, não a força bruta, mas de colocar no lugar tudo aquilo que a gente precisa para que a nossa rainha de copa de ouros conclua com chave de ouro toda essa jornada que a gente teve durante a semana. Então, a rainha de ouros está falando para a gente assim, no microfone. Pode fazer a sua parte, deve fazer a sua parte, usando toda a sua paciência, parcimônia, organizando com as energias do imperador, mas sou eu que estou dizendo para você que vai estar posto, vai estar concluído. Então, aproveitem essa semana de finalização das energias de uma lua que traz a conclusão com as energias da lua minguante, onde fala assim: olha, dá uma paradinha, continue fazendo o que você está fazendo, mas não vá com muita sede ao pote, porque de qualquer maneira vai dar certo. Tudo vai dar certo. O que você precisa fazer, vai colocar em prática. E qual é o conselho que veio, que eu falei assim, olha, toma um pouco de cuidado com isso, né? Nós tivemos um 5 de ouros, juntamente com um 3 de espadas e um 2 de copas. O que está dizendo aqui? Está dizendo para a gente assim, pare com medo da escassez. Por mais que as coisas estão caminhando, não tenha medo, vá em frente. Cuidado também com a questão do emocional, não fique olhando para trás com situações que podem ter te magoado, naquela situação onde vai te segurar. Olhe para o futuro, coloque em prática aquilo que você precisa, sem o medo da escassez, sem o medo de traições ou de repetir padrões ou situações do passado, coisas que te magoaram. Então, olhe para frente, planeje, olhe o planejamento aqui também, nos seus estudos, nos seus aprendizados. Então, pessoal, mais claro do que isso, só se eu desenhasse para vocês. Então, que essa semana seja muito bem abençoada, que vocês tenham raízes que possam ser realmente fundas e não superficiais, para que se vier um dia uma tempestade, alguma coisa, vocês consigam fazer as coisas da melhor maneira possível. E a nossa afirmação é assim: eu sou um imã que atrai pessoas positivas para a minha vida. Eu sou um imã que atrai pessoas positivas para a minha vida. Eu sou um imã que atrai pessoas positivas para a minha vida. Repita isso o máximo de vezes que você puder e lembre-se que você atrai tudo que é de bom, tudo do que não é tão bom. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido. Curta, comente, compartilhe aqui, coloca também o seu comentário e vamos finalizar pedindo que essas orientações que nós tivemos do livro Pensamento em Vida, sobre as enfermidades, nos tragam boas reflexões e possamos trazer hábitos mais saudáveis à nossa vida. Pedimos a fluidificação de todas as águas sobre a mesa, dos reservatórios domésticos, dos nossos corpos físicos
e de todas as águas da fonte primária, aliviando todas as dores do corpo e da alma. Que essas águas recebam as energias fluidificadoras de Mãe Maria, Arcanjo Rafael, trazendo alívio do corpo e da alma. Que assim seja, assim é, graças a Deus. Sua água. Espero que vocês tenham gostado. Espero que na próxima semana nós estejamos todos juntos aqui mais uma vez para mais um estudo do nosso livro Pensamento e Vida. Fiquem com Deus, uma excelente semana, que Jesus abençoe a todos e até domingo que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Beijo no coração.